Ué, rapaziada, tranquilidade? Interrompi o seu vídeo para te mostrar uma oportunidade que podem te trazer esses resultados em até um mês e te fazer ganhar essa grana todo santo mês. E se você quer começar a mudar a sua vida financeira agora, clica no primeiro link da descrição. Vocês dessem aqui a opinião de vocês sobre o que o empreendedor tem que estar de olho. Então, chegamos à conclusão logo no começo, né? Tem que formar equipe, tem que ter pessoas boas, tem que compartilhar o sonho. Se possível, né? Nessas empresas que você consegue ter essa visão de equity, e também acontece no mercado tradicional, mostrando que tem valor de mercado, colocando o cara pra dentro pra virar sócio, ou para ter participação nos resultados, porque ele tá alinhado, ele perde aquela segurança de, se acontecer alguma coisa aqui, eu tenho o meu, tá garantido, se crescer demais o meu não muda, ele tem que estar alinhado com isso. Mas quais são as competências que o empreendedor tem que ter hoje para que ele consiga acelerar o crescimento do negócio dele? Falamos aqui de marketing digital. Vendas, marketing digital, gestão financeira. Entender muito de pessoas, porque os funcionários são pessoas, fornecedores são pessoas, clientes são pessoas, sócios são pessoas. Então, se você não entende pessoas, você não entende negócio. Minimamente, você tem que ter um exercício de autoconhecimento e entender um pouco de gente, né? Mas falando mais de hard skills, como é que a gente traduz hard skills aí? Habilidades técnicas. Habilidades técnicas, boa, te ajudei com soft Exato. skills, tamo junto, Thales. Complementares. Mas tem que saber minimamente gestão financeira e contabilidade, né? Entender ali qual o seu melhor enquadramento tributário, vendas, marketing digital. Eu acho que, na verdade, marketing digital tinha que ir para as escolas, assim, né? Concordo. Gera muito valor. E muita empresa não vai para a internet porque ela acha que ela tem que vender na internet. E existem dois caminhos. Você pode vender na internet ou vender com a internet. Com a internet você gera demanda para sua equipe comercial, seja para ligar, seja para fazer visita e tudo mais, né? Mas eu diria que isso, Brunão, gestão financeira, digital, vendas, entender de gente, gestão Sobre de gestão pessoas. financeira, tem um ponto interessante. E também tem as especificidades do negócio, né? Você tem que entender do teu mercado, Sim, do teu modelo lógico. de negócio. Tem que ter entendimento disso. Mas tem dois pontos que eu queria pegar ideias suas aqui. Sobre gestão financeira, a minha mãe já teve uma hamburgueria. E... A mãe do Bruno é a maior minha empreendedora mãe que a gente uma conhece. empreendedora em série, assim, né? Ela abre e quebra negócios como Rapidamente. ninguém, assim. E é rápido. Não, sim. E ela tentou muita coisa já, vários negócios deram errado, outros deram mais certo, né? E segue na batalha aí. Mas eu lembro que uma vez ela abriu uma hamburgueria e eu falei, mãe, quanto você ganha por hambúrguer quando dá lucro? A Ela gente falou, foi ajudar, eu né? não sei fazer essa conta. E a pessoa já queria empreender sem conseguir fazer essa conta pra ver se ela tava sendo, no mínimo, lucrativa. Porque às vezes tava trabalhando pra caramba, 12, 14 horas por dia, e no final simplesmente tava vendendo um hambúrguer por um preço abaixo do que ele deveria custar. Então nunca é fechar no positivo. Isso acontece também porque a pessoa não tem noção nem de como o imposto entra na conta. Eu já dei um exemplo já. Lá no começo, quando a gente começou o nosso negócio, a gente fez uma palestra para validar o modelo de negócio pequena. E a gente gastou mais ou menos uns 10 mil, ganhamos uns 10 mil, eu pensei, bom, não gastamos nada e aprendemos. Só que minha empresa era do Simples, então eu pagava imposto sobre o faturamento. Daí eu vi, não, por conta do imposto eu fiquei no prejuízo. Então o cara não consegue fazer isso nem quando vai contratar. Ele pensa, vou pagar um mínimo e não, é muito mais do que isso, né? Eu acho que tem um lado bom disso, que é o seguinte, se o empreendedor... O Marcos tá otimista hoje. Não, se o cara tiver que ter tudo quanto é requisito necessário para empreender bem, lascou, ninguém vai abrir empresa nesse país, não. É Porque verdade. é muita lateralidade de conhecimento. Se você não tiver sócio, você tem que ser muito generalista. Então, assim, qual que é o lado bom do cara começar com a cara e a coragem? Ele começa e alguns vão dar certo e vão ficar Seleção muitos corpos natural, no caminho. Agora, o que a galera tem que ter em mente é que a cara e a coragem é só o começo. Depois você tem que adicionar, achar, né? Conhecimentos, habilidades e atitudes, ou seja, competências. Não, é um negócio que sempre vai te exigir mais do que você sabe. Você vai aprendendo no Boa, meio do caminho, boa, Mas exatamente. sobre essa questão de contratação, por exemplo, quando a gente foi começar as primeiras contratações, a primeira contratação que a gente teve não foi uma contratação, foi a madraça da Malu, que inclusive trabalha na equipe dela até hoje. aham. Quando eu entrei no grupo Primo, né, ela ficou na equipe da Malu, saiu da minha, mas era um familiar, porque eu tinha muito medo de processo trabalhista. O meu avô teve um restaurante, ele teve 20 funcionários e teve um ponto onde um saiu e processou e ganhou. Era aquela época que onde você processava, você ganhava. Aí os outros começaram a usar o mesmo advogado pra isso. É normal. Aí eu falei, nossa, eu não quero esse problema pra mim. Eu fui pra internet, Super normal. porque na internet eu vi que eu poderia fazer muito com uma baixíssima equipe. No começo, sem equipe nenhuma. Só que eu comecei a ganhar 1 milhão em lançamento de curso, né? Eu falei, poxa, preciso ter alguém pra me ajudar hoje em dia. Aí eu fui contratar, mas centralizei o máximo que eu pude, que eu não queria contratar, eu tinha essa dor. Primeiras pessoas, da família. Aí quando eu fui ver contratação mesmo, de fora,
eu fui ver, bom, vamos ver quanto custa contratar uma pessoa. Aí eu pensei, é o mínimo. Mas não é o mínimo. Porque pra pagar o mínimo pro cara, você tem que ter lá FGTS, INSS. Custa o dobro. Pois é, custa Ou é o o dobro. dobro. Você bota É as isso. provisões todas, então pra pagar 1.000, que era o mínimo da época, precisa de 2.000. É isso. Só que como a empresa era do Simples, pagava mais ou menos aí naquela época, vamos arredondar pra 20% de imposto, né? Então, repare que eu tinha que ganhar um X de receita, sobre isso ia ter 20% de imposto, e eu tinha que sobrar lá no mínimo 2.000 pra pagar pro cara. Então, esse cara pra ganhar 2.000, tinha que faturar 2.500. Eu pegava 20% disso, que era o imposto do governo, sobrava os 2.000, ele recebia 1.000. E pra esse cara, ele pensava, nossa, eu tô trabalhando muito pra ganhar R$1.000 e no final ele vai consumir 40%, 50% é imposto das coisas que ele consome no É Brasil. Então, é uma estrutura que você vê, é um moedor de carne, né? E sabe o que é Total. loucura, assim? Você quer pagar 1.000, custa 2.000 e o cara recebe 800, né? 750, na verdade, por causa dos impostos que ele paga ali do lado dele de imposto de renda. E ainda tem o que você falou, imposto sobre consumo. Pois é. Cara, eu tive, assim, a experiência com os destaques, a gente abriu em 35 países, né? Então, eu tive CNPJ em 35 países. Caraca. É uma loucura o quanto que o Brasil é ruim em comparação ao resto. E tem um índice Porque que você mede viu, isso. né? De cara a Não, comparação. na prática, né? Eu tive 35. 35 CNPJs pelo mundo. Então, tipo, em 4 continentes diferentes. Então, o que eu vi ali? Cara, a burocrata que a gente tem aqui é incrível o quanto que é moroso o processo de se tocar uma companhia aqui no Brasil, né? Talvez a lei tributária mais complexa que eu já vi na minha... talvez não, com certeza a mais complexa que eu vi na Vide minha a vida. Vibrio, que agora Exato, já vi que agora tá sendo proibido de crescer. a gente não Outro pode. ponto que, cara, é incrível, assim, o sistema trabalhista do Brasil, ele te penaliza por você gerar emprego. Então, vamos lá, vamos pegar pandemia agora, né? Os dados de desemprego dos Estados Unidos estavam assustando todo mundo que acompanha a economia, né? No início do ano passado. No meio do ano passado, tá todo mundo assim, fodeu, acabou o mundo, né? E aí a gente viu uma recuperação tão rápida, cara, mas tão rápida. E a gente falou, caramba, isso no ano passado, tá? Pré-Biden. Biden já é outro caso. Tão rápido, mas tão rápido que a gente falou, cara, o que é isso, né? E aí, o que é isso? Os Estados Unidos, não existe direitos trabalhistas como existem no Brasil. Eles têm, sim, suas regras lá de contratação, mas eles entendem que as pessoas são indivíduos têm suas individualidades, são entidades separadas e que eles podem, em livre comum acordo, chegar num consenso. Então, eu te contrato aqui, semana que vem, se eu te demito, você tá demitido e você que se vire, né? E eu combino com você o que eu vou te pagar e tá tudo certo. O contrato feito entre as partes, enquanto é bom pra ambas, né? Enquanto é No bom momento pra que deixa ambas. de ser bom pra E aí o ambas. que acontece é o seguinte, Acaba. que existe uma variação... Facilidade pra muito contratação. grande. Exato, existe uma variação nesses períodos muito grande, porque é muito fácil demitir, como é muito fácil contratar. Só que o que acontece, né? Quando a gente pega o dado de desemprego no Brasil e compara, que é cheio dos direitos trabalhistas, e compara com os Estados Unidos, no Brasil hoje tá muito pior. E por que tá muito pior? Proporcionalmente, né? Porque é super complexo de contratar no Brasil. Então o empresário, quando ele vai contratar no Brasil hoje, eu sei porque eu faço isso. Eu penso 10 vezes, cara, eu realmente preciso dessa função? Porque se eu errar a mão aqui, vai me custar grana pra poder demitir essa pessoa e eu tenho que ainda por 3 meses assumir esse custo, ainda vou ter que trazer uma outra pessoa. Só do ponto de vista financeiro é esse, tá? Imagina o cara no começo ainda, com o negócio dele pequenininho Você pra fazer simplesmente isso. morre. Eu ia falar isso agora. Assim, uma das grandes lições que eu aprendi na minha vida sobre contratação de pessoas que eu queria dar pra vocês aqui, esse é um insight que realmente mudou a minha vida. Eu acho que pode mudar o de vocês. Quero fazer uma conta matemática sobre hiring, sobre contratação aqui, tá? Então vamos lá. Eu preciso, pra contratar alguém bom, eu chamo de AAA, né? Aquelas pessoas muito boas. Eu preciso de mais ou menos 3 meses do momento que eu penso naquela vaga até o momento que eu contrato essa pessoa, assim. E, cara, eu tenho experiência de ter contratado literalmente milhares de pessoas e eu vivi. É isso mesmo. É mais ou menos 3 meses entre o momento que eu penso a vaga até conseguir essa pessoa. O período de adaptação dessa pessoa é de 2 a 3 meses. Inclusive tá na lei, no brasileiro, em 3 meses ele tem... Tipo assim, você pode até demitir essa pessoa de forma menos morosa pra companhia, né? É um período de adaptação normal no trabalho. Ou seja, foi 50% do ano. 6 meses. Se em 3 meses você decide que aquela pessoa decide que a companhia não é um lugar onde ela quer estar, você reabre esse processo e aí a gente vai pra 9 meses. E aí eu consegui com que a pessoa entrasse na minha companhia em 9 meses. Eu preciso de mais 3 meses de adaptação, acabou o ano. Então se você tá começando sua companhia, Marcão, você precisa de um CTO, um chefe de tecnologia, porque você teve uma ideia revolucionária aí que envolve tecnologia. E você pegou um funding, que é o que geralmente o empreendedor pega, né? Investimento, para 18 meses, né? Que é o que a gente recomenda. Pega investimento pelo menos para 18 meses, que demora 6 meses para conseguir uma próxima rodada. Então, no 12º você abre uma próxima rodada. Se você perdeu o seu CTO ali, no meio do ano, sua empresa quebrou. Você não tem tempo suficiente para construir um MVP, validá-lo e mostrar atração para o seu próximo investidor para colocar a próxima rodada de funding. Isso para a empresa tradicional é a mesma coisa.
Então, se eu contrato ali, cara, eu tenho uma empresa ali, média, Marcão, 150 pessoas, estamos crescendo, e eu tenho uma nova business unit, que é uma nova unidade de negócio, que eu preciso desse gestor, desse head aqui pra essa nova unidade de negócio. Eu investi, cara, 20 milhões ali naquela unidade pra validar se esse negócio vai de fato performar. Contratei aquele cara ali, aquele cara me custou 250 pau ali por ano, provisionei esse negócio, perdi o cara no meio do ano. Acabou, aquele ano eu já não vou mais conseguir performar naquela unidade de negócio. E esse é o grande desafio das empresas, né? Achar as pessoas certas, reter, desenvolver elas e deixar a balança justa, né? E é por isso que entrevistar, Marcão, é um negócio que deveria ser tarefa dos donos e heads da companhia. A gente tem uma regra aqui no Grupo Ô, Primo. Bruno, concordo, para de concordo. fazer entrevista. A gente tem uma regra. Toda pessoa que for entrar, ela tem que ser entrevistada por um dos sócios mais relevantes do negócio. Eu falei isso com o Thiago quando a gente se encontrou. Eu falei, cara, essa é uma regra que eu sempre usei nos meus negócios. Tipo, o dono da vaga é a pessoa pra quem aquela pessoa vai trabalhar. Então, eu sou extremamente contra o RH ser quem contrata. Não é. O RH, na verdade, ele faz manutenção de cultura. E ele te ajuda na parte operacional. Agora, quem tem que contratar e buscar essas pessoas são os donos da vaga. E se for cargo estratégico, de diretoria, alta gerência, dependendo do tamanho da companhia, é o CEO que entrevista. Eu entrevisto todos os diretores que entram nessas Fazer companhias. entrevista é uma das principais atividades que o dono da empresa tem que conduzir e é justamente o que eles não fazem na prática, né? Exato. Terceiriza ou pro RH ou pra, enfim, fazem nas coxas. Isso é tipo terceirizar a escolha de namorada. Né? É uma loucura mesmo. Porque, eu tenho uma regra, assim, que eu uso para a maioria das posições, que é entrevistar, no mínimo, 9 pessoas para aquela vaga, né? Jesus 9 amado. pessoas? Eu 9 acabei de pessoas. abrir uma empresa nova chamada Casa Nova, né? E aí eu tô entrevistando e contratando pessoas, É porque eu funcionários. falei que é uma empresa mesmo. É vai uma ter empresa, 5 gente, pessoas é muita trabalhando lá na gente, né? casa. Tudo tem um negócio pra ser feito, mas Casa eu é isso mesmo. não pretendo entrevistar 9 pessoas, não. O que dá para fazer para ajudar, Malu, é se você tem um RH, o RH pode entregar 3 a 5 finalistas para você. Isso Porque já. ele não contrata, mas ele facilita o processo eu já tô seletivo. fazendo isso. Ou usar uma consultoria de recrutamento e seleção, porque às vezes a Ué. empresa tem 5, 10, 15 pessoas, não justifica ter um RH ainda, né?